Olá pessoal, vamos aqui começar o exemplo 2 então de aplicação da lei de Newton, né? Nessa situação agora, perceba que eu tenho de novo dois blocos, né? Um deles está aqui sobre um plano horizontal e o segundo bloco é o bloco B. Ele vai estar aqui amarrado, né? Está suspenso aqui verticalmente, né? Amarrado aqui para uma corda que conecta ao bloco A, beleza? Então quais são os dados desse problema? Vamos lá então, dados. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho a massa de A, a massa de B e a gravidade. Então, essas são as informações que eu tenho aqui para poder resolver esse problema. O que eu quero descobrir aqui no problema? Eu quero saber qual vai ser a aceleração desse sistema, certo? E a tração, né, entre os dois blocos, ok? Então, isso é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Né, como foi no exemplo anterior. O primeiro passo é determinar quais são as forças que atuam em cada bloco. Então, olha só. No bloco B, o que eu vou ter aqui de força? Eu tenho já uma força peso B. Vou colocar aqui, ó, peso B. E eu vou ter aqui uma força tração para cima, ó, tração que A faz em B, que A puxa B. Beleza? Essas são as duas forças que eu tenho. Agora a gente vai analisar o bloco A. No bloco A eu vou ter aqui o peso de A, que aponta para baixo. Vou ter uma tração aqui com que A puxa B, chamada tração BA. E vou ter uma normal aqui, ó, uma normal A. Ok? Beleza. De posse aí dessas forças, o que a gente faz agora? A gente vai analisar eixo a eixo, né? Então já identifiquei as forças e aqui são os dados. O que eu quero saber? Aceleração e tração. Então o que a gente faz aqui agora? Então, o mesmo procedimento que o anterior. Vou fazer aqui uma análise para cada bloco. Vou começar aqui com o bloco A. Ok? E separar essa análise por eixo. Então, vou ter uma análise para o eixo X e vou ter uma análise para o eixo Y. Tá? Então, no eixo X, o que eu tenho de força no eixo X? Só a tração aqui, ó, BA. Esse sistema aqui, como não tem atrito na superfície horizontal, é de se esperar que esse sistema ele esteja acelerado. Né? Porque você vai ter uma força atuando aqui, o PV puxando B e automaticamente puxando o A também. Né? Então vai ter uma aceleração aqui no corpo A. Né? Então, dessa maneira, a equação que eu vou usar aqui no eixo X do bloco A, já que tem aceleração, vai ter que ser o quê? Segundo a lei de Newton. Né? Então, segundo a lei de Newton aqui no eixo X, vai ficar somatório das forças em X igual a massa e aceleração. Esse somatório aqui só vai ter a força TBA. Como eu estou aplicando a equação sobre o bloco A, então essa massa é a massa de A. E aqui a aceleração. Então essa é uma primeira equação. Temos aqui uma primeira equação. Chama equação 1. No eixo Y, por sua vez, o bloco A ele não se movimenta, né? A coordenada, a altura, a coordenada Y do bloco A, ela está sempre constante. Então é como se ela está em repouso no eixo Y. Então aqui vale o que? A primeira lei. Somatório das forças em Y é igual a zero. Quais são as forças que atuam em Y? Normal para cima. Então aqui é positivo. Peso para baixo. Então aqui é negativo. Lembrando que os sinais eles tomam como referência o plano cartesiano. Eu vou colocar isso aqui para poder indicar, ó. Então, para onde essas setas apontam é o sentido positivo. Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Ok? E aí, como conclusão que a gente tira aqui do eixo Y, é o quê? Que a normal de A é igual a massa de A vezes a gravidade, igual ao peso. Essa informação de Y a gente não vai usar agora, porque esse problema é um problema sem atrito. Quando tiver atrito, essa informação vai ser importante. Mas eu já estou habituando vocês a fazer essa análise, tanto, né, para vocês já irem se acostumando, para quando a gente tiver um problema que envolva atrito, você já saber, né, aonde que vai ter buscar a informação da normal. Ok? Uma vez aí analisada, então, as informações que a gente consegue tirar do bloco A, vamos agora fazer a análise para o bloco B. Então, o bloco B, vou separar, né, a análise em eixo X e o eixo Y.
beleza? Aí vamos lá. Eixo X no bloco B. Não tem força atuando no eixo X, certo? Então aqui não vai ser necessário a gente montar alguma equação. Na verdade não vai ter equação, né? Não existe equação a ser montada aqui. Só tem força no eixo Y, certo? Esse bloco a gente já discutiu que ele está sobre a força PB. Então ele vai estar caindo de forma acelerada, certo? E aí é importante o seguinte, já que ele vai estar caindo, então a aceleração que vai estar atuando sobre ele, ela vai apontar para baixo, né? Se essa aceleração aponta para baixo, então ela vai ser o quê? Negativa. Isso, se a aceleração aponta para baixo, ela vai ser negativa, e isso vai ser importante na hora de a gente colocar na equação aqui. Veja bem, então, aqui no eixo Y não vai ser somatório das forças igual a zero, né? Ele está acelerado. Então aqui no X vai ser o quê? Somatório das forças em Y é igual a massa da aceleração. Quais são as forças que atuam em Y? Tração AB para cima, né? Menos peso de B para baixo. De novo, o que aponta para cima é positivo. Vou botar o mais para enfatizar. E o que aponta para baixo é negativo. Igual a massa do corpo B vezes a aceleração. A aceleração, assim como as forças, também é um vetor. E se ela é um vetor, para onde ela for apontar, isso vai indicar um sinal. A gente já discutiu a aceleração na ponta para baixo? Ela é negativa. Então aqui vai ter um sinal negativo. Beleza? Aqui, ó, a aceleração aponta para a direita, positivo. Por isso que eu não coloquei nada. Mas aqui não. Aqui vai ser negativo. Tá? Essa é a minha segunda equação para a gente montar o nosso sistema, né? Só que se eu for montar o sistema, vamos lá analisar a mesma coisa que a gente fez no último problema, né? Olha só. O que é dado? MA é dado, MB é dado, PB, que é o peso de B, né? Seria MB vezes a gravidade, são dados. O que é incógnita? A é incógnita, aparece duas vezes aqui. TAB é uma incógnita, segunda incógnita. TBA, outra incógnita, essa é incógnita. Então, eu teria o quê? Um sistema de duas equações, só com três incógnitas. Não dá para resolver isso, né? Você não tem uma solução para isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Para o sistema de equações ser solúvel, a gente precisa ter um número de incógnitas equivalente ao número de equações. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a terceira lei, né? O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei, aqui eu vou colocar assim, ó, pela terceira lei de Newton, segue que, pela terceira lei, a gente vai ter então que TAB é igual a TBA, que é igual a T. Ou seja, a força que um faz no outro tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido. E aí você pode até notar uma coisa, peraí, professor, mas elas não estão tendo a mesma direção aqui, ó. Porque esse cara aponta horizontal para a direita e esse cara aponta vertical para cima. Então isso está invalidando a terceira lei? Não, na verdade não está não. É porque a gente está escondendo uma informação aqui, que é a informação da roldana, né? Se eu fosse fazer a análise aqui da roldana aqui no canto, ó, então, desenhar um pouquinho maior aqui, a roldana. Sobre essa roldana iam estar atuando forças também, né? Essa tração TBA aqui, ó, faria uma força TBA linha aqui. E essa força TAB aqui, ó, que atua em B para cima, faria uma força TAB linha aqui, ok? A gente vai ver isso em detalhes ao final do curso, né? Quando a gente for estudar rotação, torque, beleza? Dinâmica, né? Dinâmica e cinemática rotacional. Como desse cara aqui, ele tem uma massa desprezível, né? Quando ele não tem influência sobre o sistema, tudo bem? Então a gente considera que esse TBA aqui, ó, é igual a esse TA linha B, beleza? Então um cancela o outro por torque, né? O torque de um cancela o torque do outro. Então se esse cara é igual a esse, ó, esse cara
vai ser igual a TBA', aí sim, ó, esse cara vai ser igual em módulo, igual em direção, horizontal os dois, e sentido oposto, né? TBA para a direita, T' para a esquerda. Assim como é esse aqui, ó, TAB' e TAB normal, eles vão ter o que? Mesmo módulo, mesma direção vertical, só que uma aponta para baixo e outra aponta para cima, beleza? Então a gente só está omitindo essa parte aqui, ó, esse detalhe aqui, que aí, ou seja, isso não invalida o que a gente está dizendo na terceira lei. A questão é que só estou pulando uma etapa para poder adiantar aqui o raciocínio, mas aqui, esses caras aqui, um vão ser igual ao outro, porque um vai cancelar a rotação do outro, o torque do outro, por assim dizer. Então, se esse cara é igual a esse é igual ao outro, e esse é igual ao sem linha, logo, esses dois também podem ser iguais. Tá? Entendo que pode ser um pouco confuso isso que eu estou falando aqui agora, né, a questão, porque isso é um tema que a gente vai ver depois, quando a gente for estudar de novo cinemática e dinâmica rotacional. Beleza? Então, por enquanto está aqui a nossa informação, e aí ela vai ser útil para poder simplificar, né, o nosso sistema. Então aqui, ó, no lugar desse TBA, eu vou chamar aqui de T, que ficaria um T igual a um MA vezes A, e aqui embaixo ficaria um T menos PB, aí de novo, PB é MBG, já vou botar logo em termos dos dados. E aqui ficaria um menos MBA, porque lembra aqui que a aceleração, ó, negativa. Esse é o nosso sistema. Esse é o nosso sistema de equações. E aí a gente agora vai ter que resolver ele. Se eu tentar fazer aqui uma subtração, né, se eu for subtrair aqui o de cima com o de baixo, ó, aí fica T menos esse T cancela, né, então não tem T, o T aqui vai cortar. Aí aqui vai ficar então menos isso aqui, ó, menos MBG, ok? Esse de cima, MA vezes A, menos isso aqui, então aqui fica menos MBA. O que a gente vai ter? Isso aqui vai ficar positivo, MBG. Isso aqui, esse menos com menos vai dar mais, o A aqui eu posso deixar em evidência, ficaria MA mais MB vezes A. Aí, ó, todas as informações, as massas de ambos os corpos e a gravidade são os dados do problema. Então, minha resposta já está definida. Minha aceleração fica sendo MBG sobre MA, MB. Beleza? Então, essa é a aceleração do sistema. Se eu quero saber a tração, só jogar essa resposta em uma das equações, né? Essa primeira já me dá o resultado mais imediato, então eu já vou jogar nela. Então, minha tração, que é MA vezes aceleração, vai ser tração MA, que multiplica aqui um MBG